Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Paulino Frulani. Nós estamos dando sequência aí ao nosso curso de estatística, né? Se você já está vendo esses vídeos ou está começando a ver agora, espero que você goste, né? Depois dê a sua avaliação aí. Por favor, se inscreva no canal também, que isso estimula a gente aí a continuar trazendo esses vídeos aí para vocês, tá bom? Então, dando sequência aí, capítulo 2, a gente fala aí sobre distribuição de frequência. Então, nós precisamos falar aqui inicialmente no que nós chamamos de tabela primitiva e Hall. Tá? O que seria isso daí? Toda vez que você colhe dados, né, a gente já falou aí no primeiro capítulo das fases do método estatístico, há necessidade de eu seguir uma sequência. Né? A gente já viu lá, eu preciso primeiro lá coletar os dados, né, fazer a crítica desses dados, que a gente já comentou sobre isso, né, revisão, né, fazer uma revisão nesses dados, para evitar que tenha alguma falha, né, apurar esses dados, reunir esses dados, né, juntar, colocar isso em tabelas, normalmente a gente usa Excel para isso, né, e isso aqui a gente está fazendo aqui, a tabela primitiva são os dados, como o nome diz, de forma primitiva, do jeito que eles foram capturados. E a Hall aqui tem no sentido de lista, de alguma coisa que tem uma determinada ordem. Tá? Então a tabela primitiva são os dados brutos, se a gente pode dizer assim. E a Hall são esses dados que anteriormente eram brutos, da forma que eles foram capturados, né, de onde eu os extraí, para uma forma organizada. Então tudo isso que a gente está falando é na sequência, como a gente diz lá. A gente coletou os dados, né, criticou, viu o que tinha de possíveis erros, né? Apuramos, juntamos esses dados e estamos colocando ele agora na forma dessa Hall aí. Então nós temos aqui um exemplo, né, de uma turma, uma apuração de dados, numa turma de um curso de estatística. Né? A gente fez lá os papéis coletando determinados dados, passamos para esses alunos. Né? Então, lembrando que quando nós pegamos esses alunos, nós fizemos essas perguntas para eles, para colocar idade, estatura, peso, sexo, estado civil, se gosta de ler, se ler aqui é se gosta de ler ou não, e aqui é quantas horas de estudo ele tem fora do horário que está em sala de aula, tá bom? Aqui está entre 0 e 2, depois eu vou explicar esses sinais aqui para vocês, tá bom? Mas lembrando aqui, então quando eu falo de uma tabela primitiva, reparem, eu tenho aqui a informação, nesse caso da turma, com 27 alunos. Então isso aqui são dados reais mesmo, de uma turma, né, que eu dei aula e que eles deram nós coletamos esses dados aí. Ou seja, o que é a tabela primitiva? Como o nome diz, é primitivo, é o dado do jeito que ele foi tomado. Então, o primeiro aluno, que não importa quem é aqui, tem 29 anos, a estatura 167, reparem, está em centímetros aqui. Teve gente que respondeu aqui, por exemplo, 1,67. Ele pôs como se tivesse, o aluno que respondeu, pôs como se tivesse em metros. E não, eu fiz de propósito aqui, pus em centímetros. Lógico que todos que responderam em centímetro eu deixei. O que pôs em metro, 1,67, eu não vou entender que é 1,67 centímetros. Né? Eu passei tudo para 1,67, a pessoa respondeu naturalmente em metros, aí eu pus 167 centímetros. Ou seja, é aquela fase da crítica dos dados, a revisão. Fiz a revisão e acertei aqui. Então, esse primeiro aluno tinha 29 anos, 1,67m, 55 quilos, do sexo masculino, casado, gosta de ler e estuda, além do horário que estava na faculdade, 2 horas por semana. Tá? Horários de estudo de 0 a 2 horas por semana. A segunda pessoa, 23 anos, 1,58m ou 158 centímetros, 53 quilos, é do sexo feminino, e assim por diante. Ou seja, na tabela primitiva, é cada papelzinho que eu peguei com as informações de cada um. Repare, isso aqui não tem ordem nenhuma, está tudo misturado. A idade, a estatura, cada um tem um valor, vai aumentando, diminui, não tem organização nenhuma. Essa é a chamada tabela primitiva, os dados brutos. Eles são registrados aleatoriamente, do jeito que a pessoa deu, a gente pôs aqui as informações. Na planilha Excel, eu peguei isso aqui, eu criei essa outra planilha aqui e coloquei em ordem crescente, no caso aqui, de idade, ordem crescente. Então reparem, eu tenho aqui, continuo tendo 27 pessoas aqui. Só que agora,
Olha o que eu fiz aqui. Em idade, eu peguei essa coluna e pus em ordem. Reparem, ó, juntei quem tinha 18 anos, depois 19, 20, está em ordem. Ó, 21. Quer dizer, o mais jovem aqui tinha 18 anos e o mais que tinha a maior idade aqui, 43. O mais velho, 43 anos. A mesma coisa com estatura. 1,50 m era a pessoa mais baixinha até o mais alto, 1,52 m. E assim por diante, todos os itens. Quilos, o sexo, né? Pus primeiro aqui, ó, feminino, masculino, o F vem antes do M, então ficou aqui primeiro feminino, depois masculino. No caso aqui, eu só pus casado e solteiro para ficar mais simples, né? Para não ficar pondo um monte de informações. Casado, o C primeiro, depois o S e assim por diante. Ou seja, para a gente ficar bem claro isso, a tabela primitiva, eu sei que esse aluno tinha 29 anos, tinha essa altura, 55 quilos, é do sexo masculino, casado, gosta de ler e tem de 0 a 2. Aqui não. Esse 1 a 27 aqui só está dando uma ordem para mim. Vocês concordam que está tudo agora em ordem de idade? Não importa mais aqui os detalhes. Eu quero saber aqui as idades. A menor tem 18, depois ó, tem 3 pessoas que têm 18, 2 têm 19, depois 3 que têm 20 e assim por diante. Ou seja, quando eu passei para a RAW, eu pus em ordem cada um dos itens que a gente vai utilizar depois para fazer a continuação da coleta de dados, né? Desculpa, a coleta já foi feita. A apresentação dos dados nós vamos fazer ela através de tabelas. Por isso que o nosso capítulo aqui chama distribuição de frequência. Nós vamos distribuir essa frequência, a quantidade de vezes que aquela variável apresenta, que é isso que é chamado de frequência, numa tabela. Então nós estamos seguindo aquela ordem das fases do método estatístico. Aqui seria a fase da apresentação, eu vou apresentar esses dados em tabelas. Então ele passa a ser a chamada distribuição de frequência. E eu vou utilizar essa RAW, os dados que estão ordenados, para eu poder fazer as minhas tabelas e apresentar esses dados. Então a tabela primitiva eu tinha identificação de quem eram as pessoas. Na RAW não, eu pus em ordem, misturou as pessoas. Aqui não tem uma pessoa que tem 18 anos, 1,50 m, 50 kg. Aqui eu perdi essa orientação. Em compensação, eu tenho os dados de forma organizada e eu vou apresentar a tabela de cada um dos itens agora na aula seguinte, tá bom? Trabalhando em cima da RAW. Porque a primitiva, o nome já diz, é só primitiva. Depois eu transformei ele em ordem crescente. Fica mais fácil para eu trabalhar, tá bom? Então na sequência nós vamos utilizar essa tabela aqui. Legal, pessoal? Então lembrando mais uma vez, se você gostou, dê o joinha aí, né? Também, por favor, se puder aí, fazer aí a inscrição no canal, né? Isso vai ajudar bastante a gente. E até a próxima, gente. Até a próxima aula, tá bom? A gente dá a sequência utilizando agora essa tabela da RAW. Até mais.